O dia D económico abre caminho ao regresso ao colonialismo clássico em grande escala. É o que diz o Irão, que reagiu à ameaça do presidente norte-americano Donald Trump de que um dia D económico, classificando essa ameaça como uma receita para um regresso abissal ao colonialismo clássico em grande escala. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou na passada sexta-feira que a declaração dos Estados Unidos a propósito de novas sanções económicas contra o país é uma afirmação de soberania extraterritorial sobre todos os Estados-membros independentes das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos já tinha ameaçado com a operação económica mais destrutiva contra o Irão numa publicação nas redes sociais, no dia 19 de agosto. Alertou ainda que haveria consequências económicas para os países que continuassem a fazer negócios com o Teherão. Através de uma publicação na rede social X, Ismail Bagai disse que a coerção económica destinada a forçar um Estado soberano a alterar as suas escolhas políticas legítimas constitui um ato internacionalmente ilícito e alertou ainda que haveria consequências económicas para os países que continuassem a fazer negócios com Teherão. Tempo agora para a análise em estúdio com Patrícia Eicaster, especialista em assuntos internacionais. Patrícia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda a este jornal Hora de Almoço. Estados Unidos e Irão continuam aqui numa troca de ameaças, apesar destas novas sanções que vão ser anunciadas na segunda-feira. Podemos esperar, além destas sanções, que poderão não surtir qualquer efeito junto do Irão, mas podemos esperar algum tipo de incremento de tensões no terreno em si? Sim, naturalmente, não é? Agora, o mais importante, penso eu, é pensarmos, é termos em conta aquilo que Donald Trump propõe em sede económica, portanto, em sede de sanções, também em sede de declarações no que toca à titularidade de Hormuz, no que toca aos Estados Unidos. Portanto, há várias coisas que temos de ter em conta com algum cuidado. Por um lado, e ainda agora ao princípio de tudo isto, eu acho que é importante lembrarmos que há não muito tempo Donald Trump promete à população iraniana, uma população oprimida, sofrida, que na altura se manifestava, ajuda em sede de mudança de regime. O que temos não é isso. O que temos é uma população que, entretanto, sofreu muito mais, não é, pelo meio, em função da guerra, e o que temos também é a aplicação em breve de mais sanções, enfim, é um pacote que eles chamam o dia D económico, portanto, dia D supostamente uma vitória, assim configura ele, que incluirá mais sanções, para além daquilo que o regime já está sujeito há cerca de 50 anos. Um estrangulamento ainda maior. Maior, exatamente. Agora a questão é, as sanções económicas não são um mecanismo cirúrgico. Portanto, em primeira e última instância, é aquela população oprimida, que já em falência a tantos níveis, que aquele promete socorrer, que vai sofrer. Isto um. Em segundo lugar, há que ter em conta que os mecanismos ou as cartadas de Donald Trump no meio daquela guerra com o Irão, não tem surtido grande efeito. A primeira, que consumiu tantos recursos financeiros, bélicos, não é? Daí a escassez em sede de PAC-3, não é? Mecanismos Patriot, e também humanos, que tem gerado tantos problemas e que tem também tido grandes custos em termos políticos, tudo isso é verdade, não surtiu efeito. A chamada fúria épica, até agora, foi um falhanço épico. Acho que podemos utilizar o mesmo adjetivo porque faz todo o sentido. Segue-se a fúria económica, mais sanções, que também não surtiram efeito. E temos que ter em conta, mais uma vez, estamos a falar de um país que está sujeito a sanções há quase 50 anos. E um país que está sujeito a sanções vive sob a alçada de sanções há quase 50 anos. Tem dificuldade em vender o petróleo através dos canais normais, não tem acesso aos sistemas bancários normais, não tem acesso à rede de Visa, adapta-se. Charles Darwin dizia há muito tempo que das duas uma, ou há adaptação e evolução para a sobrevivência, ou então sucumbe-se.
E o Irão, para não sucumbir, não é? O que fez foi evoluiu e adaptou-se. Adapta-se Vende constantemente. basicamente o seu petróleo à China, não adquire petrodólares, adquire petroyens, gostava mais de ter petrodólares, mas enfim, tem petroyens, e vai-se adaptando e utilizando outros mecanismos. Portanto, estamos a lidar com um país que se habituou a fazer tudo isto. Mas também, precisamente, por isso é que Donald Trump inclui aqui a China, quando fala das sanções. Tenta incluir a China. Por isso é que Donald Trump tenta incluir a China. Mas interessa a Donald Trump incluir a China? Interessa, porque isto não funciona sem a China. Porque há mais um fator que é muito importante, que é o seguinte, e por isso é que isto não funciona de maneira nenhuma, é que estamos a falar de um regime que tem o tempo do seu lado. A China e o Irão têm o tempo do seu lado, porque são autocracias, são ditaduras, não são democracias. Não vivem em função de calendários eleitorais. De forma que a China não tem motivo nenhum para aderir ao esquema de Donald Trump, não é? Porque tem de aguentar, quanto muito aguentar, esperar que o Irão possa fazer as vendas costumeiras. Vão sendo feitas vendas na mesma, porque é assim, não tenhamos ilusões. Um país que vive há 50 anos sob sanções, praticamente 50 anos, sabe utilizar outros canais, utiliza outras rotas marítimas e terrestres e frotas fantasma e todos esses mecanismos de que já ouvimos falar, enfim, com grande intensidade. Portanto, alguma coisa vai acontecendo. Por outro lado, temos de ter em conta que o Irão ainda tem muito dinheiro a receber do petróleo que vendeu recentemente. Tem muito dinheiro a receber. Para além disso, tem cerca de 80 milhões de barris estacionados fora da zona de bloqueio que ainda irá vender. Barris esses, quando foram transportados para lá, valiam um X e agora estão a 94 dólares por barril. Portanto, o Irão ainda tem muito dinheiro a receber. Agora, e aqui é que entra a história da ditadura, da autocracia quer lá saber do povo, da população. Se em última e primeira instância isto correr mal, quem sofre é o povo, não são as elites. Elites estas que agora, como sabemos, em termos de poder, já não são tão as elites clericais e mais a guarda revolucionária, que sempre teve poder, enforcement e tem também muito poder económico. E assim, em última instância, é a tal população que Donald Trump ficou de socorrer que vai sofrer ainda mais. Agora, qual é o quadro temporal aqui? A China aguenta, espera, não tem grandes problemas com isso, não estou a ver a China a sucumbir a Trump, não estou a ver. Não é algo que faça sentido, atento o quadro chinês a todos os níveis. Pode esperar, vai conseguindo fazer algumas aquisições e, para além disso, esta história do Hormuz é interessante para a China, por dois motivos. Um, porque temos agora Trump a reclamar a ownership, portanto, a titularidade do Hormuz, por um lado, e a bloquear o Hormuz, quando passou anos, quando os Estados Unidos passaram décadas, não é? A falar do mar do sul da China. Quer dizer, isto é um convite para a China dizer, de repente, bom, então também nós tomamos conta de tudo o que tem a ver com Taiwan, no mar do sul da China. Portanto, é um incentivo e é um precedente. Não é? Para a China isto é maravilhoso, em termos de narrativa, não é? Quer dizer, por outro lado, a China vai aguentando e vai também, se calhar, dizendo que é bom utilizar aqueles canais continentais que foi criando e incentivando ao longo da última década. Portanto, para a China há aqui também uma janela de oportunidade. Portanto, o que é que a China há de aderir às sanções de Trump, ditadas por Trump, impostas por Trump, narradas por Trump? Não faz sentido. Trump que também diz que o Irão está pronto para um acordo, mas que não está pronto para um acordo certo. O que é que isso quer dizer, Patrícia? O que é o acordo certo para Donald Trump? O que é o acordo certo para as duas partes? Eu tenho uma ideia do que seja, já o acho, enfim, já tenho essa ideia já há algum tempo. O acordo certo para ambas as partes, o único acordo viável é um acordo à laia de Trump, que não é um acordo, é um memorando de uma página, ambivalente, ambíguo, que pode ser vendido internamente com narrativas diferentes às populações domésticas. Ou seja, algo que nada vale, não tem efeito jurídico sequer, é um papel, como o de Gaza, como o do Líbano, que pouco valem, não é? Mas ou seja, a letra do papel, o que lá diz é tão ambíguo que é vendido por Donald Trump internamente de uma forma e o Irão vende de outra. E é a mesma coisa, mas não é. Pronto, é a única coisa que funciona. Mas pode incluir isto que estamos a ver? Pode incluir Hormuz? Pois a questão é essa. É que... e já falta outra coisa, que é aquilo que Trump diz. Desculpe lá, agora só pelo meio, porque é assim, aquilo que Trump diz... Mas quem é que liga àquilo que Trump diz? A verdade é essa. Trump há muito perdeu a credibilidade, não é? Perdeu a credibilidade em termos internacionais, eu acho que há bastante tempo.
e até a nível interno começa a não ter credibilidade, não é? Portanto, é assim, o que ele diz é sempre hiperbólico e mente num dia, desmente no outro e oscila, enfim, é assim um misto de loucura, narcisismo e um pouco também de maquiavelismo, é verdade, porque quem não tem qualquer interesse, quem não tem qualquer consideração e atenção pelos efeitos nefastos para as pessoas, para a população civil, pelo mundo fora, tudo isto também tem algo de maquiavélico em si. Só interessa o dinheiro, interessa a ambição pessoal, interessa... Enfim, são aqueles traços narcisistas e um pouco gananciosos de Trump, não é? Que depois acabam por configurar a política externa norte-americana, o que é tristíssimo. É triste em termos conceptuais e é triste porque tem efeitos profundos para muita gente pelo mundo fora. Não são declarações inócuas, não é? A questão é essa. Agora, ainda ao acordo. Enfim, o que ele diz pouco conta, mas o acordo que se poderia fazer desta feita já não inclui Hormuz. A questão é essa. Se tinham chegado a acordo em sede de memorando, e eu tenho que ter isto com cuidado porque um memorando não é um acordo, não é? Enfim, é um memorando. Mas se eles tinham chegado a acordo há uns meses, de facto incluíam de alguma forma Hormuz. E então declaravam o Estreito aberto, de alguma forma, como uma linguagem, enfim, ambígua. E, pelo menos, Trump podia dizer nos Estados Unidos que tinha encetado uma guerra com o Irão, tinha conseguido algo em sede nuclear, algo que também aparecia no acordo de forma muito vaga, não é? Pelo menos o Irão não iria utilizar qualquer força nuclear para fins bélicos, só para fins civis, e o Estreito estava aberto. Agora a questão é como é que eles conseguem isto? É mais complicado. Porque agora já não se pode esquecer, nem se pode olvidar o facto de que há um acordo, não completamente, enfim, estabelecido, mas há um acordo entre Omã e o Irão contra o Estreito. Há um acordo que afirma que as entradas e as saídas são feitas de certa forma. E é sob autorização, não tínhamos qualquer, enfim, ilusão quanto a isto. E vai ser pago a contrapartida do lado de Trump teria de ser muito superior para que esse acordo entre levantamento de sanções, levantamento de sanções. O que é que o Irão quer? O Irão quer poder vender o petróleo à vontade. Quer poder ter petrodólares e não apenas petroiens. E quer poder gastar esse dinheiro. E tem que ter acesso ao sistema bancário e à rede Visa. Eu acho que é o que o Irão quer. Portanto, é assim, qual é que é a diferença? O Irão, tal como a China, porque são ditaduras, não são democracias, tem o tempo do seu lado. Esperam o que for preciso. Porque, em primeira e última instância, em países como o Irão e a China, aliás, a Rússia, o tempo está sempre do lado dos ditadores. Porque não se preocupam com a população. Têm de esperar, a população sofre. Paciência. Trump não tem isso. Trump adorava ser regente de uma monarquia. E vai ter eleições intercalares em breve. Sim, mas a preocupação dele com isso também é relativa, o que é chocante. Não é? Quer dizer, tendo em conta que devia estar mais preocupado, penso eu, mas enfim, não parece, a preocupação que devia ter não parece extrapolar-se para o plano de ação. O Trump tem 2 anos e meio mais de presidência. Portanto, em primeira e última instância, o Irão tem de aguentar 2 anos e meio, eu digo na pior das hipóteses, imagino que não se resolve nada, continuam aborrecidos uns com os outros até ao fim. Em última instância, o Irão tem de aguentar 2 anos e meio, com a população a sofrer horrores, é oprimida, é alvo de repressões e depois tem condições financeiras e económicas terríveis, é claro, uma inflação terrível, mas aguentar e sofrer 80, 90 milhões de pessoas, 2 anos e meio. Porque ao fim de 2 anos e meio, um presidente que emerja não vai de certeza continuar a guerra. Se houver guerra na altura, não vai continuar a guerra, porque eu não estou a ver uma pessoa a ser eleita, seja ela quem for, a dizer que vai continuar a guerra. Portanto, seja quem for, vai ter que dizer duas coisas. Uma de duas coisas, ou vou parar a guerra, ou não me vou meter em guerras. Portanto, em última instância, o Irão tem, na pior das hipóteses, tem que aguentar 2 anos e meio. E consegue aguentar, já aguenta quase 50. Patrícia, e por falar em guerras, e estamos aqui na nossa reta final do comentário, mas gostava de ouvi-la sobre isto. O presidente brasileiro, Lula da Silva, diz que sugeriu a Donald Trump que haja um encontro com o líder da Rússia e o líder chinês para colocar um ponto final na guerra da Ucrânia. O que é que este encontro pode E também falou na guerra levar? do Irão. Também mencionou resolver a guerra do Irão. Quanto à Ucrânia, não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido para Lula da Silva, faz sentido para o Brasil avançar essa proposta, faz todo o sentido. Não faz sentido depois em sede de guerra, em sede da Europa, em sede da Ucrânia, não é? Por vários motivos. Faz sentido para Lula da Silva porque o papel de mediação é algo
algo que o Brasil tenta avançar já há alguns anos, não é? Portanto, não é a primeira vez que avança tais ideias, não é? Por outro lado, não é dito sem mais. O que é dito não é apenas que existe uma guerra e é preciso resolvê-la. Existe uma guerra, é preciso resolvê-la e claramente o Conselho de Segurança das Nações Unidas não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, portanto, o Lula Silva oferece para tentar ajudar a resolver a situação. Mas fala na China e na Rússia, não fala na Ucrânia. Então Zelensky não deveria ser incluído nisso também? Devia, mas se me deixar só voltar rapidamente ao Conselho de Segurança. Porquê é que ele fala no Conselho de Segurança? Porque uma das invenções do Brasil, enfim, e de outros países do Sul global, é ter um papel mais preponderante no âmbito do Conselho de Segurança. Nesta altura temos sempre 15 membros, 10 são rotativos e 5 são permanentes. O Brasil não é um dos 5 permanentes. Portanto, existe discrepância de poder e de voto e de veto no âmbito do Conselho de Segurança. Portanto, é uma oportunidade para dizer isto não funciona, portanto, devemos rever tudo isto e o Brasil podia ter um papel muito melhor. Portanto, eu estou a dizer que a afirmação não é sem mais, é feita também por interesse. Por outro lado, mais um interesse. Enquanto fala com Trump da possibilidade de o ajudar e Trump está numa situação péssima, embora seja tão arrogante, que não vai dizer isso na televisão, nem no Twitter, nem naquelas coisas dele lá, do Trump, não é? A lá Trump. Portanto, a verdade é que, enquanto fala com Trump e o promete ajudá-lo, também vai fazendo negociações em 7 tarifas, para ver se o Brasil tem tarifas melhores, mais benéficas. Portanto, isto só para dizer que isto não acontece sem mais. É o quadro, não é? Agora, porquê é que não interessa? Para concluir. Então, para concluir, não interessa porque é assim, não podemos nunca ter, já dizemos isto na Europa há muito tempo, se calhar somos nós a dizer isto, não é? Mas é assim, a Ucrânia é o país agredido, é alvo de uma invasão, enfim, inadmissível, ainda por cima, por países por um dos países que de vez em quando invoca o direito internacional, não é? Portanto, incrível. É alvo de uma invasão há 4 anos e meio, combate corajosamente há 4 anos e meio, agora com dificuldades em termos de interseção tanto de mísseis balísticos como drones. É inadmissível pensar configurar uma reunião destas sem a presença da Ucrânia ou até da Europa, que ajuda há tanto tempo a Ucrânia, financeiramente, diplomaticamente e em termos bélicos. Quer dizer, é inacreditável. É mais uma daquelas coisas que não faz qualquer sentido, nem vai ter qualquer... Enfim, é vazia de conteúdo. Exatamente. Patrícia Kester, muito obrigada e um bom dia. Foi um gosto. Muito obrigada. Igualmente.